A declaração de um morador de rua, a nossa equipe de reportagem virou alvo de investigação do Ministério Público. Com exclusividade, um morador de rua denunciou a Prefeitura de Balneário Camboriú. Segundo ele, o governo de Balneário estaria mandando pessoas em situação de rua para Florianópolis. Inclusive, pagava a passagem de ônibus. Agora, o promotor de justiça, que já está apurando os fatos, disse que punições graves podem ser aplicadas se o caso se confirmar. Aqui a calçada vira sala de estar ou um quarto improvisado. Os corredores urbanos são idas e vindas de uma vida sem destino definido ou de um final nem tão feliz assim. Essa é a vida deste morador de rua que não quis ser identificado. Ele trocou o trabalho de garçom pelo mundo das drogas. É ruim você ter passado uma vida boa, assim, ter tudo e depois perder, sabe? Tá no zero, assim, tá num estado crítico por causa da droga, porque é tudo ilusão, sabe? A gente fala da boca pra fora, fala. Que todo mundo mente pra usar droga. Todo mundo. Eu vi gente chorar já, sabe? Eu não cheguei a chorar pedindo dinheiro, mas é complicado, sabe? É difícil mesmo. Situações como estas são vistas diariamente no Brasil. Não existem muitos dados sobre o número de moradores de rua. A pesquisa mais recente do IBGE é de 2012. Naquela época já registrava pelo menos 1.800.000 brasileiros vivendo em situação de rua. Mais um caso chamou a atenção nos últimos meses. O SBT Meio-Dia recebeu a informação de que pessoas que viviam nas ruas de Balneário Camboriú estariam sendo convidadas a se retirarem da cidade, com garantia de passagem para algumas cidades, entre elas a capital. A entidade denominada Resgate Social, que atua pelas ruas de Balneário, me abordou uma manhã enquanto eu dormia e disse que tinha uma lei que impedia moradores de rua de ficarem transitando pela cidade. Eles me puseram dentro da savana, me levaram até um tal albergue e disseram que eu tinha que ir embora da cidade. Depois dão passagens para vocês para determinada cidade? Sim, te dão passagem para uma determinada cidade com a orientação de que você não volte mais ali. O Ministério Público de Florianópolis assumiu o caso e encaminhou para o MP de Balneário Camboriú. O promotor Rosanda Rocha informou que outros casos semelhantes já tinham chegado ao conhecimento dele e afirma que este tipo de conduta, se comprovado, pode levar a punições severas. Se realmente ficar caracterizado a prática forçosa de retirada, vamos dizer, da limpa, que a gente chama de moradores de ruas da cidade, pode caracterizar alguns crimes, entre eles a discriminação, a lesão corporal, né? Até mesmo o cárcere privado dessas pessoas, quando você coloca ele em automóveis e limita o direito de ir e vir deles e leva-os até outra cidade. Nós apenas estamos agora verificando a veracidade desses fatos. Alertamos ao secretário que este problema não pode existir na cidade. Então, sendo assim verificado, nós vamos tomar as providências civil e criminal, se assim é constatado. Enquanto o Ministério Público de Santa Catarina continua investigando o caso, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú informa que ainda não foi notificada oficialmente, mas que continua emitindo as passagens para aquelas pessoas que solicitarem. Ao todo, em 2017, foram emitidas 1.072 passagens rodoviárias. Agora, mediante a situação da denúncia, a Secretaria informou que não emitirá mais passagens para Florianópolis. Por qual motivo exatamente só para Florianópolis não estão sendo emitidas essas passagens? Porque houve uma manifestação da imprensa, através de um periódico estadual, de que nós estávamos, inclusive, no periódico saiu, que nós estávamos encaminhando, inclusive com carro descaracterizado, mandando moradores de rua para aquela cidade. Mediante isso, a decisão do secretário, né, é de que para Florianópolis nós não vamos mais atender, enquanto elucidarmos essa possível denúncia, sim ou não. Porém, até hoje, isso há mais de 60 dias, não recebemos nenhuma notificação, tanto de Florianópolis quanto do Ministério Público de Balneário Camboriú, acerca dessa possível notícia que se circundou em todos os veículos de comunicação.
A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Balneário Camboriú informou que já tinha conhecimento de casos semelhantes a este e que vem acompanhando a situação. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Balneário Camboriú instaurou um procedimento, coincidentemente, um pouco antes de acontecer toda essa exposição, com relação aos moradores de rua, com relação aos imigrantes que chegavam na cidade sem condições financeiras. E, a partir disso, nós instauramos um procedimento que ainda está no início, né? E eu tenho certeza que outros órgãos que têm atribuição legal de apurar essa situação já estão também apurando essa situação. O nosso objetivo é de apurar, né, a situação, levantar dados e contribuir com esses levantamentos. A situação pede a atenção do poder público. Enquanto isso, os moradores de rua continuam assim, de um lado para o outro. Aqui em Florianópolis, Balneário Camboriú mandando ou não moradores de rua para cá, ainda tem muitas pessoas nessa situação. E nessa época do ano, o número aumenta. A Prefeitura, inclusive, tem um espaço para atender essas pessoas. E é justamente para saber desse trabalho que a Prefeitura desenvolve com pessoas em situação de rua que eu estou recebendo hoje aqui no SBT Meio-Dia a secretária de Assistência Social da capital, Caterine Schneider. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Ainda com relação à reportagem, denúncias também chegaram para a Prefeitura de Florianópolis de que Balneário estaria mandando para cá pessoas em situação de rua em carros sem a logo da Prefeitura de Balneário? Boa tarde. Oi, boa tarde. Sim, nós recebemos diversas denúncias no próprio balcão da Secretaria de Assistência Social de pessoas dizendo que foram enviadas de outras cidades, inclusive de Balneário Camboriú aqui para Florianópolis, e que elas não teriam nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum conhecido, nenhum tipo de vínculo aqui com a cidade, então que eles daqui desejariam aí sim voltar para suas famílias. Então isso desconstrói a fala do representante da Prefeitura de Balneário Camboriú, quando ele explicou para a nossa repórter que essas pessoas solicitaram passagem para Florianópolis. Se não existia vínculo familiar aqui, 1.072 pessoas não teriam pedido passagem para Florianópolis. A senhora concorda? Bom, eu tenho os relatos do que nós recebemos na Secretaria de Assistência e eles foram depois confirmados com documentos e com filmagens. Toda essa documentação foi encaminhada para o Ministério Público de Florianópolis, que abriu o inquérito civil, e eu sei que agora o Ministério Público de Florianópolis também já está trabalhando de forma conjunta com o Balneário para averiguar essa situação. Mas, de fato, nós tivemos no balcão da Secretaria de Assistência pessoas relatando essa situação. E essa situação permanece, continua? Bom, agora, nesse período de temporada, nós identificamos muitas pessoas vindo, especialmente também da Argentina para cá, numa espécie de turismo um pouco mais mochileiro, e que eles mesmos acabam se colocando em situação de rua. Outras pessoas de outras cidades, a gente identificou também de uma cidade próxima de Balneário Camboriú, também com vídeo, e que nós remetemos ao Ministério Público, que também está fazendo a investigação dessa outra cidade. Bom, secretário, eu não vou chamar de problema, afinal de contas são pessoas que estão em situação de rua, então não é um problema a ser resolvido. Mas eu quero saber o seguinte, o que a Prefeitura faz para atender essas pessoas? Hoje são quantos moradores de rua em Florianópolis, por exemplo? Bom, nós estamos com cerca de 800 pessoas em situação de rua na cidade. Na metade do ano esse número havia diminuído muito, a gente chegou perto de 500, mas agora com a temporada, de fato, esse número aumentou novamente. Nós temos um atendimento bastante amplo dentro da Prefeitura como um todo, que foi um pedido do prefeito Jean Loureiro que a gente trabalhasse dessa forma, com todas as secretarias integradas e a sociedade civil também. Então, nós oferecemos a essas pessoas alimentação, banho, existem locais para dormitório, existe um atendimento psicossocial para eles, existe o tratamento de saúde para as pessoas que possuem algum tipo de dependência com drogas, existe também esse trabalho de resgate de cidadania das pessoas e fortalecimento dos vínculos familiares, então esse contato com a família e a disponibilização de passagens para que eles possam voltar para perto das suas pessoas mais próximas. Isso na prática realmente acontece ou é só no papel? Não, tudo isso acontece. No último ano, por exemplo, quantas pessoas foram realocadas em residência de familiares, enfim, saíram dessa situação? Bom, tem esse dado? nós tivemos a emissão de aproximadamente 400 passagens, todas elas... Mas as passagens não é para
para fazer igual a Balneário Camboriú? Não. Essas pessoas de outros endereços? Não, em Florianópolis nós apenas emitimos passagem depois que nós contatamos a família e a família aceita receber o familiar. Então, daqui de Florianópolis, as pessoas só saem com esse objetivo, com o familiar esperando ele lá na rodoviária de origem. Interessante. Tá? Então, e todos os outros atendimentos que eu mencionei também foram feitos, porque é a forma como o nosso prefeito pediu que nós trabalhássemos e é assim que nós temos feito. Onde fica esse espaço, secretário? Fica na Passarela Nego Querido, é chamado de Centro Pop, que nós estamos, inclusive, trabalhando para melhorar esse atendimento. Ele houve, durante esse ano, um aumento do atendimento, que ele foi estendido também para os finais de semana, com alimentação, café da manhã e almoço aos sábados e domingo. Qual é a projeção da prefeitura? É eliminar com essas pessoas, com essa situação, não com essas pessoas, né? Nos próximos anos? Tem um planejamento para devolver essas pessoas para as famílias? Como é que é? O nosso planejamento para 2018 é focar em educação para essas pessoas, oferta de atendimento ou de oportunidades de aperfeiçoamento técnico e encaminhamento para o mercado de trabalho, além desses outros trabalhos que nós fazemos. Então, 2018 é o ano de conceder oportunidades a eles. Agora, embora muitas vezes essas pessoas fiquem praticamente invisíveis, elas estão na cidade. Como a gente, como sociedade, pode contribuir para o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo? Bom, todas as pessoas que quiserem contribuir, quiserem apoiar, é muito importante que eles procurem essa prefeitura via Secretaria de Assistência Social ou outra secretaria que se identifique, porque nós conseguimos, dentro da prefeitura existe um trabalho voluntariado e nós conseguimos organizar que essas pessoas elas possam prestar o serviço de acordo com aquilo que a prefeitura tem como planejado. E quando as pessoas começam a fazer algumas atividades isoladas, eles podem fomentar que a pessoa continue na rua, né? E o nosso objetivo, da esmola, por exemplo? Justamente. E o nosso objetivo é que as pessoas tenham oportunidades para que elas possam resgatar a sua dignidade e sair das ruas.